Na história da humanidade, algumas corporações e algumas famílias até têm se destacado não só pela capacidade de acumular riqueza, mas também na habilidade de influenciar políticas e até moldar o destino de algumas nações. Esse vídeo aqui é o primeiro de uma série que eu pretendo fazer, né, que vai explorar esse assunto. Né. Esse aqui é um pouco mais das origens disso, né, ou pelo menos uma parte da origem, né, e dos impactos também que esses grupos causam nos países. Né, isso trazendo mais para os dias de hoje até. Tá? Então, hoje eu quero falar sobre esse assunto que até é polêmico, né, ele é bem cheio de controvérsias, né, fica um pouco tênue a linha ali entre o que é verdade, o que é teoria da conspiração. E eu vou te falar para vocês até que eu sempre achei que esses assuntos eram muito coisa daqueles malucos, né, de teoria da conspiração mesmo, radical assim, coisas pesadas. Mas até vou falar para vocês também que pra mim isso começou a fazer sentido não faz tanto tempo, tá? Porque eu já tinha algumas informações, mas não tinha o estalo ainda. Mas conforme foram acontecendo algumas coisas, né, então eu fui pesquisando, né, e hoje eu estou vindo aqui trazer o começo do que eu vi, né, a origem, que é uma coisa que eu acho que é muito pertinente, porque o pessoal não tem noção, até mesmo com esse vídeo aqui, depois no final eu vou ter que fazer uma conclusão para vocês entenderem o que eu quero dizer, porque as coisas não são tão simples quanto parecem, tá? E o pessoal acha que é muito automático, assim, o pessoal não para pensar, mas isso aqui é muito importante, tá bom? Para começar esse assunto, tem um exemplo para mim que é bem emblemático, que foi o primeiro exemplo, né, desses assuntos que eu comecei a ver mais, né, que naquele momento eu só achei interessante e tal, legal, mas ainda não tinha a dimensão das coisas ainda, porque faz bastante tempo que eu vi isso. Mas que é um exemplo que ele é muito ilustrativo para entender o que acontece até hoje, muito facilmente. Conforme eu for falando aqui, acho que vocês já vão conseguindo fazer a conexão. Né? Mas a figura que eu vou falar agora é uma figura muito importante e muito famosa até, né? Que é o Jakob Fugger, né? O Fugger, não sei como pronuncia, né? Que ele nasceu em 1459, então vejam como essa história aqui é mais antiga. Tá? Eu vou resumir a história dele, do que eu quero passar hoje, né? Para a parte interessante. Mas então ele é de Augsburg, de Augsburg, na Alemanha. E a família dele era já uma família de comerciantes, já ricos, né, e ligados à igreja. Tanto que a família dele indicou ele para ser treinado como sacerdote. Mas como ele foi enviado até para Veneza, né, e lá ele teve bastante contato com a parte ali comercial mesmo, até a parte de contabilidade e tudo mais, essas coisas. Né, a própria atividade bancária, que era muito forte na Itália. Né, começou até mais forte lá na Itália. Então ele decidiu se voltar para realmente a atividade da família. E aí ele voltou, começou a tomar conta mesmo. E aí ele aplicou isso nos negócios da família, que começou a bombar. Né? Inicialmente ele era da indústria de tecidos, né? Indústria têxtil. Mas ele também era responsável, né, a família dele, por arrecadar receitas papais na Escandinávia. Tá? Então isso aqui reforça a ligação com a igreja em primeiro lugar. Mas tudo bem, isso aqui não é o ponto forte. Né? O ponto aqui é que ele direcionou os negócios da família para mineração, tá? Lá na Áustria. Né? E depois de um tempo ele conseguiu firmar um acordo muito forte com o Sigismund, que ele é um personagem importante ali naquele contexto histórico também, ele é muito importante. Tá? Era o rei, o arquiduque, na verdade, ali, se não me engano, da Hungria. Tá? E aí ele adquiriu os direitos das minas de prata de Chivas, que eram as maiores da Europa na época. Então, imagina uma mina de prata naquele momento, né, que eram as maiores. Então, ele conseguiu muita riqueza com isso. Tá? E a expansão deles foi muito rápida. Né? E com essas parcerias também, ele foi conseguindo várias parcerias estratégicas, não só na Áustria, né, mas também em todos esses lugares, como ele mantinha ali em Veneza também. Né? Então, ele foi conseguindo espalhar, né, vamos dizer assim, os tentáculos das operações da família dele, né, por toda a região ali. Tá? Isso aqui é muito interessante porque ele acabou, como eu falei, ficando muito rico, né, e ele acabou se tornando o principal banqueiro ali no Sacro Império Romano Germânico, né, que era a Alemanha, que não existia um reino só, né, eram vários principados, mas tudo bem. Mas ele virou o principal banqueiro ali na região do que hoje é a Alemanha. Tá? E até virou o principal
banqueiro ali, né, do próprio imperador Maximiliano, tá? Ele também ajudou a financiar muitas campanhas militares, tá? E então ele acabou consolidando muito poder para ele, porque vamos pensar, o que dava o poder até aquele momento para os nobres? Eram as propriedades e a capacidade de ter exércitos, né? Aqui já no fim da Idade Média para o começo do Renascimento, né, que é esse momento aqui do Jakob Fugger, ele conseguiu ambos, né, com dinheiro. Ele não era nobre, mas ele tinha dinheiro suficiente para conseguir isso. Então imagina o poder que esse cara não tinha, porque ele era tipo o braço direito do imperador, que ajudava a bancar os exércitos, né? E também, não só isso, ele financiou não só a recaptura de Viena, que era foi, assim, uma coisa muito importante que aconteceu, mas também ele subornou muitos dos condes eleitores, né, que eram os condes desses condados, que eram dentro do Império, do Sacro Império, né? Então, porque assim, o imperador ele era escolhido por uma votação entre esses condes, tá? Só para resumir. Ele subornou esses condes e conseguiu garantir, né, a eleição do Carlos V, tá? Então, pensa a riqueza do cara para conseguir isso e o poder que ele conseguiu com isso também, porque esses condes todos ficaram no bolso dele e o Carlos também, o imperador também ficou no bolso não, né? Mas muito em dívida com ele, não só literalmente em dívida, mas também com questão moral, né, e de dever muito pro cara, né? Ficou muito muito dependente do Jacob, né? Então, imagine isso aqui, tá? Até ele ficou tão rico que ele foi acusado de usura, né, que era pecado, isso era uma coisa muito grave na época, e por conta daquela ligação com a igreja ele foi inocentado. Então, ainda assim, ele conseguiu fazer tudo o que ele queria de uma forma até bem agressiva até nos negócios dele, tá? E mesmo assim ele conseguiu passar impune, vamos dizer assim, né, e conseguiu realmente aumentar muito o seu poder para sua família também, tá? Ele morreu em 1525 só e deixou tudo isso para a família. Apesar de, até onde eu procurei, até onde eu vi, né, a família ter ficado discreta, até a gente não sabe de hoje, mas com certeza essa fortuna toda não deve ter sido perdida, pelo menos inteiramente, né? E não sei até que ponto que muitos dos poderosos de hoje também não são descendentes dessa família, né? Porque também tem uma coisa que nessa época aqui os burgueses, as famílias burguesas também tinham alianças, né, através de casamentos também, da mesma forma que os nobres, né? Então, por exemplo, quantas dessas famílias ricas, europeias e poderosas, né, também não podem não ter alguma ligação com o próprio Jakob Fugger, né? Então, esse aqui é um exemplo, mas não é o único, tá? E percebam quantas conexões aqui, essa questão de poder, né, tudo mais. Acho que deu para pegar já, mas vamos continuar aqui. O segundo exemplo aqui é a família Berenberg, que eles são banqueiros lá de Hamburgo, né? Que eles são de origem, na verdade, ali, flamenga, né? Que hoje seria ali a Bélgica, né? E a família já vem bem de antes, né? Mas ela começa a ficar cada vez mais em destaque ali a partir de 1590. Eles criaram o Berenberg Bank, né? Que é o banco comercial mais antigo do mundo, tá? E ainda está em operação, tá? Então, imagina quanta grana que não foi feita, né? E a questão de grana, não digo a grana em si, tá, gente? Porque ter dinheiro ou não ter é uma coisa. O problema é que com muito dinheiro você acaba conseguindo fazer coisas que te tornam poderoso também, né? Não é a única forma, tá? Mas resumindo a história aqui, acho que é isso, acho que todo mundo já entende o que eu quero dizer. Eles se tornaram uma das famílias mais influentes da Europa, tá? E isso também por conta de uma expansão, né, estratégica, mas também com parcerias, claro, né? E a família conseguiu manter sua posição de destaque ali no setor bancário europeu, né, que se mantém até hoje, na verdade, né? Claro que isso muda muito com o tempo, mas continua até hoje, então isso diz muita coisa, né? Mas ainda tem alguns exemplos um pouco mais fortes, né, interessantes também, né, que a gente pode falar muito em cima, né? Eu poderia fazer um vídeo só falando de cada caso desses aqui, que são só alguns exemplos, tá? A gente tem muitos, eu achei vários exemplos aqui também nas minhas pesquisas, mas eu separei alguns só mais interessantes, tá? Continuando, né, um outro exemplo aqui é a família Mellon, que eles são banqueiros também
né, que se mudaram para os Estados Unidos em 1816 e em 1869 eles fundaram o Banco Mellon. E membro dessa família é Andrew Mellon, que foi um dos secretários de tesouro que serviram por mais tempo, né, lá nos Estados Unidos, né, junto com outros membros que participaram do judiciário americano, também dos sistemas financeiro, né, e outros cargos políticos também, além de cargos de negócio nessa família, né. Mas um que é muito interessante aqui é o caso da família Morgan, que é um pouco mais conhecido até porque tem aquele banco JP Morgan, né? Então, esse aqui é um caso um pouco mais conhecido e emblemático também. E olha como ele é antigo, né? Os primeiros registros da família Morgan são ali em 1580, mas é óbvio que todas as famílias, né, a gente tem o registro, mas ela já existia antes, tá? Mas, continuando, mais ou menos em 1616, eles vão para os Estados Unidos para colonizar lá, né? E até o começo do século XIX, eles eram senhores de terra lá, né? Mas já também atuando na política local desde o século XVII, até por volta ali de quando eles chegaram, mais ou menos, né? E eles passaram para o comércio, né, e começaram a ascensão deles ali, né? Em 1851, quando já eram bem economicamente fortes, vamos dizer assim, né, eles fundaram a J.S. Morgan e Company, né, que foi o primeiro banco da família, se tornando um dos principais bancos tanto na América quanto na Europa, tá? E em 1885 eles começaram a investir em ferrovias, tá? Em 1891 eles fundaram o Metropolitan Club, uma sociedade para a elite americana criar relacionamentos, né? Então eles chamavam ali gente, não só banqueiros, mas políticos, juízes, mega empresários, né, e etc. Com quem vocês já podem imaginar. Então, esse aqui é um ponto importante. Aqui é interessante porque a estratégia da família Morgan, né, com os bancos, ela foi bem agressiva, vamos dizer assim, também, de ajudar, né, participar muito no governo, né, financiando obras e tudo mais, né, grandes corporações, né, e tudo mais, né. E até lá nos Estados Unidos eles chamam muito o período ali antes de 1913, né, que eles falam que esses bancos eles eram os senhores da criação, né, porque eles catapultaram muito do desenvolvimento nos Estados Unidos, né. Então, que nem eu falei, não só financiando ferrovias, né, mas muitos empreendimentos, tá? E os Morgan são parte disso também, tá? Então vejam que tem muitas linhas férreas, né, mas também outros tipos de negócio, tá? Mineração e etc. Agora tem um exemplo muito emblemático para mim, né, que eu acho bem interessante esse exemplo, que vocês devem até conhecer a família, né, o nome, porque tem uma empresa grande até hoje que ela é bem famosa, que é a família DuPont. É muito interessante porque o pessoal conhece a história a partir do momento que eles chegaram nos Estados Unidos. Mas se a gente pegar antes disso, já também diz bastante aqui sobre o que a gente quer conversar hoje, tá? Que é o seguinte, a família DuPont, pelo nome já dá para perceber que é uma família que veio da França, tá? E realmente ali, né, mesma coisa não, mas parecido com as outras famílias aqui, eles já eram ali de uma classe comerciante, já eram proeminentes ali, eu só não lembro se eles eram efetivamente de Paris, mas se eu não me engano era, porque esqueci agora de cabeça, desculpa aí. Mas ele era, se eu não me engano, joalheiro, ou relojoalheiro, um dos dois, e já era proeminente ali, já tinha um certo status, né, ele tinha uma boa grana e tal. Um dos cabeças, né, o que o pessoal considera o fundador da família, mas não era fundador porque ele já era DuPont. Mas ele foi, né, se infiltrando ali na alta casta, vamos dizer assim, né. O filho dele foi muito educado nas finanças também, né, então isso ajudou muito. E aí, com esse filho, que eu esqueci o nome também, desculpa aí, gente, aí sim começou o negócio, porque com a proeminência deles e a habilidade de finanças desse cara, ele começou a, primeiro, ser o conselheiro financeiro da amante do rei francês, naquele momento, tá? E ela começou a ficar bem de vida mesmo com a ajuda dele. E por conta disso, ela recomendou para o rei que ele também atendesse ele, porque
Pô, imagina se o rei ficar rico, né? Não só o que ele pode fazer como indivíduo, mas também as dicas que ele vai pegando pro reino, né? E foi isso que aconteceu. Tanto que, pouco tempo depois, ele não só ficou conselheiro do rei, mas virou tipo um conselheiro, como se fosse um ministro da economia mesmo do reino ali. Então, isso deu muito prestígio para a família e muita riqueza, claro, né? Aí, isso foi ali, mais ou menos na década de 1780 ali, antes da Revolução, né? Então, vocês imaginem isso já, né? Mas, mesmo assim, eles também logo iniciaram outros segmentos, inclusive a imprensa, tá? E eles chegaram num nível que eles estavam, tipo, flertando com os dois lados, né? Tanto com o pessoal mais monarquista quanto o pessoal que era menos amistoso, né? E quando ocorreu a Revolução Francesa, era de se esperar que, bom, todos os ricos se ferraram, né? Mas principalmente a nobreza e quem era ligado a eles. Porém, não aconteceu nada com o pessoal do ponto, porque, justamente o que eu falei, eles tinham contatos com os dois lados, tá? Principalmente pela parte da imprensa, eles se aproximaram muito até de grandes pensadores da época, né? Como Lavoisier, bom, alguns outros do pessoal que a gente estuda na escola, né? Químicos, pensadores e tudo mais. Eles se aproximaram muito desses caras também, né? Então, eles conseguiram se manter ali ainda por um bom tempo. Porém, quando começou a parte mais do regime do terror na França, né? Que aí eles começaram, né, a eliminar algumas lideranças revolucionárias, aí eles falaram, não, agora é melhor a gente cair fora daqui porque pode pegar pra gente também, né, não vamos arriscar. E em 1802, aí eles foram para os Estados Unidos, tá? Lá eles fundaram a primeira empresa deles, né, lá nos Estados Unidos, que era focada em química. Era uma indústria química, mas especificamente, né, ela era mais voltada para a criação de pólvora. É interessante porque conforme o tempo foi passando, eles continuaram, né, ampliando os ramos de atuação da empresa, da família, mas essa continuou sendo a principal empresa, tanto que até hoje ela é uma empresa química, né, e existe essa empresa e ela é forte, mas eles têm outros ramos de atuação. Porém, não tanto tempo depois assim, que eles já estavam instalados lá, né, aconteceu a Guerra Civil Americana. E quem vocês acham que vendeu muito da pólvora utilizada na guerra? A família Dupont. Porque eles, assim, entendeu-se na época que eles tinham um produto de maior qualidade mesmo, então o pessoal tinha em boa consideração, então comprou muito, tá? Então, eles enriqueceram muito com a guerra com a guerra civil, porque eles venderam muito, e se não me engano, para os dois lados. Agora não tenho certeza, mas se não me engano, sim. E isso deu muito, como eu falei, muita riqueza para eles, e também não só prestígio, mas uma certa influência ali, porque eles vendiam para as lideranças, né? Tinha que fazer acordo, quem comprava, né? Então eles acabaram tendo certo contato lá com as lideranças políticas americanas, tá? Então, até porque o volume era tão importante que se tornou uma indústria estratégica para os Estados Unidos. Isso aqui, eu vou cortar uma boa parte da história, mas isso aqui se tornou muito evidente até depois, quando chegou na Primeira Guerra Mundial. Porque eles tomaram um tamanho tão grande também, né, que eles foram pegando outras áreas, né, mas eles venderam, né, resumindo a história aqui, 40% das munições usadas pelos aliados na Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial teve muito tiro, de artilharia principalmente, né? Então imagina quanto que não foi comercializado com esses caras. E então é muito, né, assim, se para pensar, muita coisa. E até eles foram, né, como eu falei, para outros ramos, né, até na defesa mesmo, né, tanto que na Segunda Guerra até eles também participaram, continuando a vender insumos para os dois lados até, hein? Não só para os aliados, né? Isso principalmente antes dos Estados Unidos entrar na guerra, né, mas eles continuaram ainda assim. E também eles entraram até no setor automotivo, tá? Então eles ajudaram muito até no desenvolvimento da indústria americana, né? Então eles sempre tiveram uma posição até de destaque por conta da expansão contínua que eles tiveram, né, da inovação que eles foram trazendo também, né, e por conta de tudo isso aqui que eu falei, tá? Claro que isso aqui eu estou resumindo muito, mas é uma história muito interessante até, né? Eu recomendo que vocês estudem também a história desse pessoal aqui, tá? E agora, para encerrar, não podia deixar de falar, né, o exemplo que todo mundo já sabe, ou pelo menos já ouviu falar o nome, né, que muitos de vocês devem estar falando, mano, o cara não falou disso até agora, né, que é simplesmente a família Rothschild, ou Rothschild, na verdade, né, que é a maior dinastia bancária da história, vamos dizer assim, né.
E curiosamente não só bancária. Mas vamos lá. Eu até nem vou falar tanto, não vou me estender muito falando deles, porque já é bem mais batido, e tem muita coisa pela internet aí, né? Então é muito fácil de o pessoal saber, e provavelmente muitos de vocês já sabem uma boa parte, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que falar aqui, né? Então, era uma família que veio da Alemanha, uma família de judeus, tá? Da Alemanha, especialmente em Frankfurt, né? E eles criaram um banco lá também. A família em si, ela tem os primeiros registros delas também lá, 1500 e pouquinho, se não me engano 1530 e pouco. Mas foi vindo também como igualzinho os outros, né? Até que eles fundaram o banco deles lá em Frankfurt, né, no século XVIII. O patriarca ali, ele foi inteligente, ele viu a oportunidade e ele pegou um de cada filho dele e mandou para as principais capitais da Europa naquele momento. Então ele abriu filial do banco dele em Londres, em Paris, em Viena, em Nápoles e já tinha a sede em Frankfurt, né? E eles, por conta disso até, começaram a ter uma capilaridade muito grande, né, na Europa como um todo. Porque eles estavam nas principais capitais, né? E com isso você também faz conexões por aí, né? Então isso foi um ponto muito forte deles também, porque eles começaram a ter um papel muito significativo nas guerras na Europa ali como um todo. Não só financiando também, da mesma forma que eu falei do Jakob Fugger, né? Mas não só com isso, mas também com informações. A rede de informação da família Rothschild era tão formidável que o pessoal falou que ela era a melhor da Europa. E frequentemente eles até acabavam atuando dos dois lados. Tá? Um exemplo disso é aquela história que uma boa parte de vocês devem ter ouvido falar até, que uma manobra que ocorreu, né, na época das guerras napoleônicas, foi que ele tinha uma rede de informantes tão bem feita, né, tão bem montada, que ele soube antes do governo britânico o resultado da batalha de Waterloo, que foi quando eles derrotaram o Napoleão, efetivamente. Então ele soube com antecedência, antes do governo, o que tinha acontecido. E por conta disso ele conseguiu fazer uma jogada na Bolsa de Valores lá de Londres, em que ele ganhou muita grana. Tá? O que aconteceu? Ele falou, pô pessoal, perdemos a batalha, putz, não vai dar, daqui a pouco, sei lá, daqui a pouco ele vai estar aqui, né? E todo mundo ficou desesperado e começou a vender todos os títulos que eles tinham, né? E quem comprou tudo? O Barão de Rothschild. Comprou tudo. E depois, quando chegou a verdade, ele era dono de tudo, né, que tinha se valorizado, né? Porque ele já sabia que, na verdade, eles tinham ganhado a batalha. Então, isso aqui é só um exemplo. Até um parênteses aqui. Uma boa parte da infâmia da família Rothschild é por conta desse tipo de ações. Tá? Eles eram muito diferentes dos outros ali. Não que eles eram todos negativos e os outros eram todos bonzinhos, tá? Nada disso. Mas que eles não tinham tanto problema em fazer atitudes mais... Assim, não vou ficar explicando muito, né? Em boa parte, na minha concepção, isso também tem a ver com o fato de que eles são judeus, como eu falei ali, né? Porque o judeu, ele tem outros princípios diferentes do que o pessoal cristão, especialmente naquela época, né? Como eu falei, ali do Jakob Fugger, foi atacado por praticar usura naquela época, porque os cristãos não poderiam enriquecer, porque era um pecado, né? Para o judeu não tem o menor problema, isso não tem nada a ver, né? Então tem algumas diferenças aí, tá? Isso é muito importante até porque no começo do século XX ainda era muito forte essas questões de princípios religiosos dessa forma, tá? Isso foi perdendo mais depois da Segunda Guerra, na minha opinião. Porque tanto é que uma boa parte do apelo do Sr. Adolf é por conta disso mesmo, que a população inteira via esses Rothschild, que na época já eram extremamente poderosos, e falava, meu, é injusto, a gente cristão rala pra caramba, tem que ficar sustentando esses caras, e é obrigado a ficar na pobreza pelos dogmas religiosos, e esses caras vêm e dominam tudo, que é rico, né, e eles compram tudo. Não, isso aí não tá certo não. Então, em cima disso também, aí veio essas forças políticas e se aproveitaram disso também, tá? Isso é uma concepção minha, tá? Mas é baseado em outras coisas que eu já vi também, tá? Então, seguindo aqui os Rothschild, como eu falei, foram
cada vez mais ganhando mais dinheiro, até que com essas ações que eu falei do caso da Batalha de Waterloo, foram só acumulando mais riquezas e, por conta disso também, muito poder. Tanto é que, mais uma coisa também, os Rothschild têm direta participação na criação do Estado de Israel. Por quê? Como eu falei, o barão de Rothschild, né, que é o patriarca da família Rothschild, se tornou barão, primeira coisa, né, lá na Inglaterra, que se tornou o centro deles, né, a sede principal deles, e virou, né, ficou super próximo da realeza ali, por um bom tempo, isso no século XIX já. Então, não só poder e influência eles conseguiram, né, mas eles conseguiram tamanha força que eles conseguiram convencer a coroa britânica a permitir essa empreitada pessoal deles, né, não só, claro, da família Rothschild, mas de todos os judeus ali, pelo menos da cúpula deles lá, né, daquele grupo dos Rothschild. E aí eles conseguiram até essa permissão, e aí foi tudo que a gente tem, e a gente tem consequências até hoje por conta disso, né? Mas isso é só um parênteses também, só para ver a dimensão da força que esses caras não tinham. A única coisa aqui, do caso da família Rothschild, é que eles ainda são muito poderosos, sem dúvida nenhuma. Porém, eles perderam uma boa parte da força deles por conta justamente da Segunda Guerra, né? Porque uma boa parte da riqueza deles que estava na Alemanha foi confiscada, né? Então eles perderam muitas posses e propriedades e patrimônio, né, com essa situação que deu uma bela caída neles, né? Tanto que hoje eles são bem menos comentados e falados do que na época, né? Hoje é muito mais essa questão mais de tipo, olha, os poderosos lá, eles tal, mas eles continuam sendo, sem dúvida nenhuma. Então esses são os exemplos que eu quis trazer hoje. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Pega o exemplo do Jakob Fugger. Cara, olha como ele conseguiu ser tão poderoso a ponto de financiar exércitos para o imperador, a ponto de conseguir convencer ele, porque na verdade as primeiras minas que eles pegaram foi por negócio, mas as principais lá na Áustria foi por conta que ele convenceu o imperador a invadir o reino vizinho, dominar aquele pedaço, e as concessões da mineração de todo o reino passaram a ser dele. É só um exemplo, né? Então, olha essa questão, a gente vê isso muito claramente hoje também. Tipo, o direcionamento de todo um país, de toda a política de um país, pode ser feita por conta dos desígnios de um grupo, ou de uma pessoa até, né? Que no caso ali, é claro que hoje é impossível ser uma pessoa só, mas de um grupo, pelo menos, né? Então, isso aqui que eu quero trazer hoje para vocês. Por quê? Pensa comigo aqui. Eu vou dar agora um exemplo meu, da minha família. Graças a Deus eu posso dar esse exemplo, né? O meu bisavô veio da Itália, por isso eu tenho esses nomes italianos, né? Ele veio da Itália com criança ainda, não tinha nada, né? Fez até a segunda série só. Veio outros parentes dele também, né? Mas ele ficou morando com o irmão dele por um tempo. Dormia na praça, praticamente. Mas sempre deu gás, trabalhou duro a vida inteira e conseguiu, né, casou com a minha bisavó e conseguiu dar um mínimo de uma condição de vida para eles e para os filhos deles que vieram em seguida, né, incluindo minha avó. Mas continuaram aquela miséria, né, aquela vida difícil e tal. E por conta disso também, todos eles tiveram que batalhar também. E ralaram. Conseguiram dar uma situação um pouco menos ruim, vamos dizer assim, para a geração seguinte, para os filhos deles, né, que são a geração da minha mãe, dos meus tios, dos primos deles, né? Mas ainda tiveram que batalhar também, porque não era tão simples assim, né? E felizmente a minha geração, eu, meus primos, somos a primeira geração a estar com uma vida tipo confortável, vamos dizer assim, né? Não é que a gente é rico, não somos, infelizmente. Eu gostaria de ser rico como o Jakob Fugger, né, como o Rothschild, o Morgan. Gostaria de ser rico, mas não sou, infelizmente. Mas também não passo as necessidades, não chego a passar fome, que nem aconteceu com a minha família no passado. Então, resumo da ópera. Por que eu estou falando isso? Demorou 4 gerações para melhorar a situação de vida entre dormir na praça e ter uma vida minimamente digna. Então, isso aponta para o crescimento da família. Agora, imagina a gente remontar isso de geração a geração por basicamente 500 anos.
Aonde que se chega em 500 anos uma família assim, especialmente se ela já começar sendo um senhor de terra, um comerciante rico? Imagina o quanto que esse patrimônio não foi potencializado ao longo das gerações em todo esse tempo. Esse que é o X da questão aqui. E aí o outro X da questão. Com todo esse dinheiro, o quanto que eles não conseguiram fazer? Porque agora vamos pegar o exemplo dos Morgan. Tinham muito dinheiro, o que eles fizeram? Aplicaram para outras coisas, né? Então criaram muita infraestrutura logística nos Estados Unidos, extração, né? Indústria extrativa, né? Indústria de produção mesmo, né? Os do ponto também, por exemplo, um monte de indústria, né? Como eu falei, não só na indústria química, na indústria bélica, mas também na indústria automobilística, por exemplo, né? Pô, não é só questão de você gerar mais recursos, mas tudo isso que você vai fazendo, você também vai ganhando um certo prestígio, mas não só o prestígio, não só pelo prestígio, mas o prestígio e fazer junto te dão uma certa influência. É que nem se a gente pensar hoje, que eu não queria entrar muito nesse detalhe, mas pô, pensa as cidades aqui no Brasil, né, que tem, por exemplo, aquelas indústrias automobilísticas, que nem a gente tem em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, né, que tem a Volkswagen, tinha a Ford, né, tem a Scania. Pô, se chega uma dessas indústrias e fala, pô, ou você abaixa a minha taxa tal aqui, ou eu caio fora, por exemplo, tá, gente? Os caras vão fazer, porque é uma força muito grande, né? E não só isso, a prefeitura fala, não, eu te dou uma isenção de imposto tal, aqui pra você continuar aqui e tal. Isso acontece muito no Brasil, lá em Camaçari, por exemplo, na Bahia, que tem muita indústria desse tipo. Isso acontece muito, né? Agora, imagina isso, se um cara tem a condição de fazer isso em vários lugares, e em uma escala muito grande, que nem o caso dos Morgan. Imagina a força que esses caras têm. Dependendo, eles mandam mais que o governante do estado, ou até, dependendo do país, mais que o país, mais que o presidente, né? Esse que é o X da questão, tá? Que eu tô querendo trazer, não só com esse vídeo, mas com essa série, tá? Porque esse aqui é só o start, né? Dessa conversa toda, que talvez a gente fique esse mês inteiro conversando, né? Não sei quantos vídeos vão ser, tá? Mas esse aqui é só o pontapé, isso aqui seria uma origem, só para explicar um pouco, para começar a pensar de quanto tempo que vem, tá? Eu até nem comentei, mas tem uma família extremamente poderosa, uma das mais poderosas do mundo, da Suécia, a mesma coisa, é exatamente tudo isso que eu falei até agora, só que eles dominam tudo, basicamente quase todas as empresas da Suécia são dessa família, basicamente, todo mundo quase trabalha com essa família, sem saber até. Então, imagina isso, então pensa, chega um governo lá, quer ter uma ideia, aí chega esse cara e fala, não quero isso aqui não, quero isso aqui, quem que vai conseguir peitar? É impossível, tá? Então isso a gente traz aqui, por exemplo, Estados Unidos, quanto das políticas que são feitas pelos Estados Unidos são realmente políticas de Estado, né, pensadas ali, por exemplo, pelos quadros realmente do Estado americano, ou são passadas externamente, né, por esses grupos de interesse, tá? Essa aqui é a reflexão que eu quero trazer para vocês com todos esses vídeos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Acho que eu já falei bastante aqui, né? Então, por hoje é isso aqui, pessoal. Agradeço quem assistiu até aqui, né? Quem está sempre acompanhando o canal, que está dando sempre apoio, né? Muito obrigado a todos vocês. Espero que essas informações que eu trouxe hoje tenham sido valiosas, tenham valido de alguma coisa para vocês, né? Tenham sido boas, né? E é isso, pessoal, né? Eu agradeço aí mais uma vez. E convido a quem é novo aqui no canal, quem está chegando agora, né, a assistir os outros vídeos também, né, mas também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou do vídeo, deixar o like, né, que ajuda bastante o canal também. Qualquer informação extra, complementar, ou qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem falar, desde que respeitosamente, né, deixa nos comentários. E compartilhe esse vídeo também com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem você sabe que pode extrair alguma coisa importante, com quem você quer abrir o olho da pessoa, né, e coisas do tipo, né, com seus amigos, com sua família e tal, né, que também ajuda bastante o canal, tá bom? Então por hoje eu vou encerrando por aqui, que eu já falei pra caramba, né, e espero vocês então no próximo vídeo, pessoal. Então, até lá.